Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 18 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. E o episódio de hoje, o tema do episódio de hoje é: você tem o filho que merece. Você tem a vida que merece. Eu estava assistindo um vídeo do Léo Freiman, o nome dele. Ele é um psicanalista, se não me engano, escritor maravilhoso. Ele tem muitos assuntos e livros nessa área de filhos, educação de pais e filhos, enfim. E eu estava vendo um vídeo dele que ele falava assim que muitos pais estão desesperados nesse momento de quarentena, ficando em casa com os filhos, porque não aguentam mais os filhos. E ele falando, mas que tipo de filhos, né? Então são esses são os filhos que você manda para a escola, esses são os filhos que você manda para o professor aguentar, né? Esses são os filhos que você está deixando para a sociedade. Então, eu assistindo esse vídeo dele, parei para pensar, fiz algumas anotações aqui, e realmente é isso. Que tipo de filhos são esses que nós temos? São filhos birrentos? São filhos mal educados? São filhos egoístas? São filhos que não cumprimentam as pessoas? Que filhos são esses? São filhos que a gente não consegue ficar em casa um mês seguido. A gente não consegue ficar em casa com eles. Então, a gente preparou a educação daquele filho. A gente desenvolveu a personalidade daquele filho. Porque nós pais, nós mães, nós pais, somos responsáveis, muito responsáveis pelo caráter que o filho desenvolveu. E eu anotei algumas coisas aqui do tipo, isso não é normal. Não é normal uma criança birrenta, não é normal uma criança egoísta, não é normal uma criança mal educada. O normal é ser uma pessoa carinhosa, é ser uma pessoa do bem. Ah, não, mas isso não é normal. Então, existe alguma coisa que não está sendo bem trabalhada aí. Porque eu fico pensando, eu tenho os filhos que mereço, meus filhos agora são adultos e eles foram crianças queridas, agradáveis, foram crianças levadas, foram crianças sapecas, foram crianças que choravam, eles gritavam, eles faziam as coisas que crianças fazem. Porém, o que aconteceu? Eu me dediquei ao máximo para dar uma educação para eles, a ponto de fazer com que eles fossem pessoas sociáveis. O que eu pensei? Eu vou me esforçar ao máximo como mãe, como responsável pela educação deles, e vou ensinar eles a terem uma educação correta, uma educação tranquila. Eu vou ensinar eles a serem pessoas do bem. Então, o que é o normal? O normal é a pessoa ter princípios. O normal é a pessoa ter integridade. Eu até enumerei aqui, nós tínhamos um código de conduta lá em casa. Eu inventei esse código de conduta, assim, tudo que eu ensinar para os meus filhos, se eu seguir nessa linha, eu não vou errar. Se eu seguir numa linha que eu tive esse ensinamento dos meus pais, com honestidade, com integridade, com gentileza, trocando gentileza entre os irmãos, trocando gentileza entre o pai e a mãe, entre os avós. Como que os seus filhos cuidam dos avós? Como que os seus filhos reagem, interagem com os avós deles? Seus filhos dão atenção, dão carinho? Os seus filhos têm contato com os avós? Olha, a Keilane entrou. Tudo bom, Keilane? Então, se você dá um exemplo para o seu filho de que é importante ele ter um carinho especial
com as pessoas em geral. É importante o seu filho ter um carinho especial com os avós, com os irmãos, trocar gentilezas, sabe? Eu via muitas vezes os meus filhos, não incomoda, sai pra lá, um pro outro, e aquilo descia quadrado, eu não gostava daquilo, sabe? Então eu dizia, poxa vida, tem que trocar uma palavra legal com o mano. Mas eles sempre foram muito levados. Isso realmente a gente está muito acostumado a não trocar gentileza, a gente está muito acostumado a não fazer favor um pro outro. Então eu fui falando isso para eles e aos pouquinhos eles foram tendo hábitos de trocar gentileza, hoje eles são super gentis uns com os outros, sabe? Eles são gentis com as pessoas. Então assim, o que eu penso? Que o normal é a pessoa ser gentil. Esse deve ser o normal. Eu criei um ambiente assim dentro da minha casa. Eu tenho uns filhos que são gentis comigo, entre eles, com as pessoas. Se eventualmente eles estão irritados ou coisa assim e são ríspidos, aí não é o normal. Aí é o anormal deles, né? Então, o que eu sempre tive de prioridade em casa para ensinar para eles? Responsabilidade, sociabilidade, integridade, honestidade, gentileza. Cada palavra dessa dá para abrir um leque de coisas, de situações, de exemplos que a gente pode ensinar para os nossos filhos, que a gente deve ensinar para os nossos filhos. Em cada situação do dia a dia, do cotidiano, a gente pode ensinar essas coisas. Em cada situação do cotidiano, a gente pode mostrar para eles que se a gente tiver um código de conduta e seguir esse código de conduta, a gente não vai errar, a gente não vai perder o rumo, perder o prumo, perder o norte. Então, se a gente mostrar para o nosso filho que é importante ele ter sociabilidade, é importante ele se relacionar com as pessoas, cumprimentar as pessoas. Então, tu tem filhos que chegam no lugar, os filhos não cumprimentam ninguém, não interagem, não conversam, nada. Isso não é legal, isso não é normal. O normal é a pessoa ser educada, é a criança ser educada. Não precisar obrigar a criança a cumprimentar um adulto, ou a cumprimentar um amiguinho, ou a dar tchau. Agora a gente vai embora, vai dar tchau pra avó, vai dar tchau pro vô. Isso é o normal. Então, detalhes básicos, a educação básica que a gente dá pro nosso filho, lá no fim a gente vai ter o filho que a gente merece. Então, assim, se a gente não para um tempinho para educar o nosso filho, vai lá e dá um oizinho pra avó, dá um oizinho pro vô, dá um beijo, um abraço, pergunta como é que tá o vô. Se a gente não orienta isso, eles não vão saber fazer muitas vezes. Então, esse tipo de coisa não é uma coisa em que a pessoa faz involuntariamente. A pessoa precisa ser educada para ter alguns hábitos, né, de sociabilidade, de persistência, de compaixão, empatia, resiliência, amor, garra. A gente precisa ensinar o nosso filho a ter garra, a gente precisa ensinar o nosso filho a ter persistência naquilo que ele quer. Se ele quer se ele tem algum desejo, algum objetivo de escolinha de futebol, de aprender uma música no violão, de qualquer coisa, a gente precisa ensinar o nosso filho que se ele tiver persistência, se ele tiver garra, força de vontade, ele vai conseguir. E aí a gente está ensinando a criança com isso e depois essa criança ela vai aplicar todos esses ensinamentos para o futuro dela. Então assim, quando eu digo você tem o filho que merece, é uma situação hoje você tem o filho que merece. Mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você pode estar colhendo esses frutos. Você pode estar simplesmente curtindo a vantagem de ter filhos educados, de ter filhos queridos, de ter filhos que fazem a diferença na sociedade que eles estão, de ter filhos especiais. Então, assim, porque se você dá esse exemplo, se você mostra que
a gente precisa ter um propósito de vida, que através da nossa profissão a gente tem um propósito, a gente tem uma missão de vida, a gente tem um legado, a gente quer deixar um legado, nem que seja para os filhos. Se a gente não deixa um legado para a sociedade como um todo, a gente deixa legado para os filhos. Então, assim, quando eles forem adultos, eles vão lembrar, a minha mãe, meu pai e minha mãe sempre falavam tal coisa, meu pai e minha mãe sempre falavam tal coisa. Então isso é importante, a gente ter essa responsabilidade na educação dos nossos filhos, porque a vida está ensinando a gente na marra. Nós estamos passando por uma crise, por uma situação muito preocupante, e a vida está ensinando na marra que é todo esse egocentrismo em que o mundo está vivendo, está passando, não vai longe. A gente, seguindo esse tipo de conduta, a gente não vai longe, ou com os nossos filhos, ou com os nossos filhos, ou com o nosso trabalho, ou com os nossos amigos. Então, a vida está ensinando a gente na marra, a gente pensar no próximo, a gente pensar na pessoa com compaixão, com amor, com solidariedade. Então, se a gente começa em casa pelos nossos filhos, a gente vai formar a personalidade deles, uma personalidade de uma criança que vai se tornar um adulto responsável, vai se tornar um adulto preocupado com a sociedade, preocupado com a sustentabilidade. Então, assim, nós devemos ter congruência. Então, se nós somos assim dentro de casa, é natural também que os filhos sejam assim, que os filhos copiem a gente. Isso existe uma grande probabilidade. Porém, tem vezes que a gente precisa consertar o rumo. Tem vezes que a gente precisa aparar as arestas. Tem vezes que a gente precisa lapidar. E o nosso filho pode ser considerado como uma pedra bruta. E essa pedra bruta, ela precisa ser lapidada para se tornar um brilhante, um diamante de valor, né? E cabe a nós pais, nós mães, nós pais, lapidarmos essa pedra bruta com tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente viveu, tudo que a gente almeja para aquele filho. Então, assim, a gente tendo congruência, ensinando o nosso filho a ser uma pessoa do bem, a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa verdadeira, a gente vai ser verdadeiro, a gente é verdadeiro, a gente é honesto. Então, o nosso filho está vendo que a gente é honesto, o nosso filho está vendo que a gente é verdadeiro, que a gente respeita ele, que a gente respeita o maninho, a maninha, que a gente respeita o nosso chefe do nosso trabalho, a gente respeita os nossos funcionários. Então, se a gente trata as pessoas com respeito, se a gente valoriza, se a gente considera aquele filho capaz de fazer as coisas, a gente dá um voto de confiança para o filho. Então, tudo isso é congruência, né? Então, nós não queremos que os nossos filhos sofram bullying. Nós não queremos, mas a gente ensina o nosso filho a não fazer bullying com outras pessoas. Então, por exemplo, se você tem um filho adolescente e precisamos ensinar esse filho, explicar para esse filho não assoviar quando vê uma moça bonita e chamar ela de gostosa. Então, isso é bullying, isso é falta de respeito. Só que isso seria o normal, né? Seria o normal, mas não pode ser o normal. O normal é o seu filho adolescente, ele ter respeito por uma moça bonita que ele passa na rua e ele não vai assoviar, ele não vai chamar ela de gostosa. E se os amigos dele chamarem ela de gostosa, então ele pode repensar nessa amizade. Então, se você dá uma educação para o seu filho a ponto de ele entender que esse tipo de amizade é uma amizade que não vai levar ele a nada, daqui a pouco ele vai estar escolhendo melhor as amizades dele. Então, assim, a gente precisa ensinar também a nossa filha a não chamar o rapaz de gostoso. Tem muita moça que chama um rapaz de gostoso na rua. Isso é bullying, isso é falta de respeito.
Então, nós precisamos falar com os nossos filhos sobre amor, sobre empatia. No momento em que um menino faz isso para uma moça na rua, um rapaz, um homem faz isso para uma moça na rua, ele precisa pensar que no futuro ou amanhã pode ser a filha dele sofrendo isso, né? Isso é um desrespeito. Então, assim, a gente precisa trabalhar empatia com os nossos filhos. No momento em que a gente explica, poxa vida, isso que tu tá fazendo não é legal. Imagina tu sofrendo isso, imagina uma filha tua sofrendo isso. Imagina se fizessem isso pra ti, tu ia ficar com vergonha, ia ficar constrangido. Constranger outra pessoa é muito errado. Então, se a gente não conversa essas coisas com os nossos filhos, eles não vão aprender. Eles vão aprender como? Eles vão aprender com a vida na marra, como a vida tá agora nos ensinando a aprender um monte de coisa na marra. A humanidade toda tá sofrendo. A humanidade toda tá aprendendo a ter mais amor na marra, a ter mais solidariedade, a ajudar o próximo, a ter empatia. A gente está aprendendo com essa quarentena a não dar bola pro nosso ego. A gente está aprendendo a dar valor para o que realmente tem valor. Então, isso é importante. As coisas importantes a gente precisa ensinar aos nossos filhos. Aí sim nós vamos ter os filhos que nós merecemos. Então, nós precisamos falar sobre parceria com os nossos filhos. No momento em que a gente fala sobre parceria com o filho, é uma mão dupla. A gente precisa ser parceiro de um filho e o filho precisa também ser nosso parceiro. É natural. Então, assim, no momento em casa que a gente tá sendo parceiro dele, brincando, fazendo alguma coisa que seja mais do interesse dele do que nosso, vai chegar uma hora em que ele também vai mostrar essa parceria, vai precisar mostrar ou é natural, porque aí a gente aciona o gatilho da reciprocidade. Quando a gente faz bem para uma pessoa, quando a gente trata bem uma pessoa genuinamente, é natural que aquela pessoa queira retribuir isso. E com os filhos isso acontece demais, acontecia demais comigo quando eles eram pequenininhos e agora também, quando eles são adultos, mais ainda, né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa salientar em casa, né? No momento em que a gente fala para um filho sobre parceria, a gente fala para um filho sobre amor, a gente identifica que estamos saindo de uma era de onde o correto é ser fora de moda. Essa era já não existe mais. Agora, pode ver, as grandes empresas têm um fundamento, as grandes marcas têm um propósito por trás, sabe? As maiores empresas estão valorizando muito a sustentabilidade. Então, assim, as grandes empresas, Apple, Google, meu Deus, muitas empresas estão valorizando a sustentabilidade, estão valorizando a produção de energia limpa e, nossa, tem muita coisa boa acontecendo por aí. Então, assim, essa era de que ser errado tá na moda, de ser malandro, de ser esperto tá na moda, isso já não existe mais. Então, hoje em dia as pessoas querem comprar produtos produzidos por empresas e por fábricas que defendem e praticam a sustentabilidade. Pode ver, muitas pessoas colocam uma blusa, um tênis, algum produto defendendo uma bandeira. Então, isso é o atual, isso hoje em dia é o normal, né? Por exemplo, a gente precisa falar com os nossos filhos sobre praticar sustentabilidade dentro de casa também. O que a gente ensina para um filho? Hoje em dia, eles me ensinam demais a praticar sustentabilidade em casa, né? No momento que eles aprendem na escola alguma coisa nova, alguma coisa diferente, eles vêm para casa e dão a ideia, né? Minha filha Laura insistiu demais para eu parar de usar detergente de cozinha e começar a usar o sabão de glicerina,
porque é biodegradável, né? E o detergente não é biodegradável, o detergente polui os rios, polui os mares. Então, assim, eu sempre ensinei eles a valorizar o mar, valorizar a natureza, né? E a gente gosta de surfar. Então, imagina um filho sabendo, nossa, a minha mãe usa detergente e isso prejudica os rios e os mares. Então, não é congruente, né? Então, se a gente pode fazer alguma coisa para melhorar isso, se a gente pode fazer alguma coisa para corrigir isso, tá no nosso alcance, a gente tem força de vontade, dá um trabalho, até dá um trabalho, mas a gente vai colher os frutos depois. A gente precisa pensar em construir um mundo melhor. A gente precisa pensar que os nossos filhos vão ser a sementinha que vai florescer depois no mundo. Então, assim, a gente pensar que a gente tem o filho que merece, que a gente tem a vida que a gente merece, a gente tem o presidente da república que a gente merece. Então, a gente precisa pensar nisso, que se nós queremos alguma coisa diferente do que a gente tem, diferente do que é o contexto que está se apresentando, a gente precisa mudar, nunca é tarde para mudar. Se os nossos filhos estão com hábitos que não são muito bons, se os nossos filhos estão com condutas que não são legais, ainda é tempo de mudar. E nesse momento é importante a gente fazer uma autoanálise e olhar como nós estamos agindo, qual é a nossa conduta, quais são os exemplos que a gente está dando para esse filho. Se esse filho é birrento, se esse filho tem pavio curto, ele não é resiliente, precisamos pensar, nós somos. Uma birra de um filho pode ser considerado um mau humor de um pai e de uma mãe. Então, assim, o pai e a mãe estão sempre de mau humor, estão sempre reclamando. De cada 10 palavras, 8 é reclamação, e fala nome feio, e xinga e reclama. Então, isso pode ser considerado a birra, como se fosse a birra de uma criança. Um pai que reclama o tempo inteiro. Então, se você passa uma vibração boa pro seu filho, você passa uma coisa boa pro seu filho, ou você passa uma energia vibrando lá embaixo. E aí, o que esse filho vai tirar dessa educação? O que esse filho vai tirar desse exemplo? Uma vibração negativa, uma frequência baixa, uma energia fraca. Esse filho vai tirar desse exemplo uma coisa que não é legal. Inevitavelmente, desculpa, ele vai seguir dessa maneira, ele vai repetir, ele vai duplicar essa atitude que você está tendo com a sua própria vida. Então, para a gente ter um resultado positivo com o nosso filho, a gente precisa fazer renúncias muitas vezes. Nós precisamos fazer por merecer, nós precisamos conversar muito, nós precisamos nos dedicar muito, nós precisamos abrir mão de muita coisa. Quando eles são pequenininhos, a gente precisa pensar que o mais importante, a prioridade é a vida deles. Para que a gente passe uma coisa boa para eles, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. E para a gente estar bem com a gente mesmo, a gente precisa se nutrir de coisas boas, de informações positivas. A gente precisa se nutrir de energias positivas. Então a gente precisa ter essa consciência para poder passar uma coisa boa para o filho. E aí tem várias técnicas que a gente pode usar, né, para a gente ter energia boa, pra gente ter força de vontade, pra gente ter alto astral, pra gente produzir os hormônios da felicidade, né? Então, assim, a gente se alimentando bem, automaticamente a gente vai passar uma alimentação legal pro filho, e dá pra comer uma besteirinha de vez em quando, dá, mas aí vai ser a exceção. Não vai ser aquela coisa todo dia com massa miojo, todo dia com chocolate, todo dia com bolachinha recheada.
Então, no momento em que você compra alguma coisa dessa natureza, muita coisa industrializada, você pode também passar a comprar uma fruta, passar a comprar alguma coisa mais saudável, né? Deixar de lado um pouco esses alimentos industrializados. Tudo isso vai resultar numa frequência melhor, numa energia melhor. Tudo isso vai resultar numa saúde melhor. Quando a gente tem uma saúde melhor, a gente tem melhores pensamentos também. Parece brincadeira, mas não é. Pesquisas científicas dizem e comprovam, né, que quando a gente se alimenta bem, a gente produz os hormônios do bem-estar, quando a gente faz atividade física, tudo isso. Então, quando a gente é pai e mãe, a gente precisa ter consciência de que somos responsáveis pela educação dos nossos filhos e realmente nós vamos ter os filhos que a gente merece. Então é a mesma coisa, você tem a vida que você merece. Isso é muito forte, né? Eu não entendia muito isso. Eu comecei a entender isso quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal. Eu comecei a me entender melhor. Como é que eu vou ter a vida que eu mereço se eu não tô gostando de ter a minha vida? Mas eu sou uma pessoa tão legal, né? Puxa vida, eu sou tão do bem. Mas o que eu tô fazendo para ter uma vida legal? O que eu tô fazendo? Eu gosto do meu trabalho, eu gosto do meu emprego, a minha rotina é uma rotina gostosa, é uma rotina que me dá prazer de acordar de manhã. Ou não? E o que eu tô fazendo para mudar? Se eu tô tendo uma vida que eu não tô achando legal, o que eu tô fazendo para mudar essa vida? Se os meus filhos são filhos que não são agradáveis, são filhos que eu mesmo não aguento ficar dentro de casa na quarentena com eles, convivendo debaixo do mesmo teto durante dias e dias de dias. Esses filhos estão falando coisas que não são legais, eles estão pensando coisas que não são legais, eles estão tendo atitudes que não são legais. Onde é que está a minha responsabilidade nisso? Eu tenho esses filhos porque eu mereço ter esses filhos. Então, se eu não estou gostando do quadro que está a situação, eu preciso pensar, estudar como eu posso mudar, tanto na minha vida, no meu lado interior, né, no meu eu, quanto na atitude dos meus filhos, na postura dos meus filhos, qual é a índole que os meus filhos têm. Até que ponto eles estão copiando tudo que eu ensinei, tudo que eu faço no dia a dia, ou eles pegaram hábitos de outras crianças, de outras pessoas que eles convivem. Agora eu tô em casa, eu tô me deparando que o meu filho é birrento, o meu filho é mal educado, o meu filho é egoísta, ele não quer conviver entre nós, ele só quer ficar no quarto no celular, ele não conversa nada da vida dele. Mas e eu converso alguma coisa da minha vida com meu filho? Assim, eu quero que o meu filho se abra, que a minha filha conte se ela tá apaixonada por um menino, mas eu conto pra ela alguma coisa da minha intimidade? Eu dou esse voto de confiança pra minha filha? Por que eu tenho a pretensão que um filho deve me dar um voto de confiança se eu nunca parei pra conversar com ele, eu nunca parei pra me abrir com meu filho? Se o meu filho chega da escola, agora não vai chegar da escola porque tá todo mundo de quarentena, mas antigamente, né, ou bem breve, esperamos que não demore muito, chega do colégio chateado, ele sofreu bullying, ele sofreu alguma situação muito delicada com o professor, alguma coisa aconteceu e a gente quer que esse filho fale pra gente. Mãe, eu não tive um dia muito legal, tem um coleguinha que fez bullying comigo. A gente quer que o nosso filho tenha essa postura, mas a gente tem essa postura com o nosso filho? Quando a gente chega em casa, a gente se mostra vulnerável para o nosso filho? Quando a gente passou um dia que não foi muito legal? Ou quando a gente teve uma situação complicada com algum amigo, com alguma amiga? A gente tem essa postura? Então, assim, tem um vídeo que eu gravei que diz assim, você fala a verdade pro seu filho? Eu coloquei esse título no sentido de dizer assim, quando você pede pro seu filho, né, falar pra você, se abrir, você pede pro seu filho ser comunicativo, ser participativo,
Você também é assim com o seu filho? Então, assim, você tá falando a verdade? Quando chega e pergunta, como é que foi no colégio? Ah, foi bom, mas de repente não foi bom. Então, quais são as dificuldades que o seu filho enfrenta? Quais são as dificuldades no dia a dia que o seu filho passa? A gente não sabe porque a gente não tem tempo para conversar, a gente não quer renunciar, bater um bate-papo com uma amiga, um bate-papo no WhatsApp com outra amiga, com outro amigo, ou ter um namorado aqui, ou ficar muito tempo com o esposo e deixar o filho meio de lado, né? Às vezes a gente precisa renunciar momentos em que a gente poderia estar namorando, a gente poderia estar se relacionando com as amigas, a gente poderia estar dormindo, a gente muitas vezes precisa renunciar a esses momentos para conversar com os nossos filhos, para explicar para os nossos filhos as coisas, encontrar metáforas para explicar para os nossos filhos de outra maneira, para o nosso filho identificar tudo isso. Então, são coisas que o resultado é inevitável. Assim, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Por isso que eu disse, fixei esse comentário nessa live, você tem o filho que merece. Porque desde pequenininho, desde quando ele estava na barriga, a gente tem uma responsabilidade na educação, na personalidade, na índole desse filho. É claro que existe o livre-arbítrio. Desculpa, é claro que o filho pode tomar rumos e que não são os rumos que a gente pediu para ele tomar, não são os rumos que a gente mostrou. Tem filhos que podem pender pro lado das drogas, tem filhos que podem ter vícios e má conduta, e por melhor que tenha sido a educação, isso pode acontecer, eu não estou dizendo que não. Mas mesmo assim, a gente ainda não deve desistir, porque enquanto a gente estiver vivo, a gente vai continuar sendo pai. Olha, o Pedro chegou aí. Oi, Pedro! Mesmo os nossos filhos sendo adultos, nós ainda somos pai e mãe. Oi, Pedro, tudo bom? Né, Pedro? Nós temos filhos adultos. Tu tens filhos adultos e eu também. E a gente sabe como é importante a gente continuar tendo essa missão de pai e mãe, essa missão de educador, essa missão de orientador. E na live de ontem eu falei que a gente aprende muito com os filhos, mas mesmo eles sendo adultos, e teoricamente, né, os bons pais são aqueles que se fazem desnecessários, e mesmo assim a gente ainda zela por eles, né? A gente ainda observa, a gente ainda fica de longe vendo se eles precisam alguma correção aí nesse caminho deles, nessa rota, nessa conduta, né? Muitas vezes, assim, os meus são grandes, são adultos, mas eu já tive que intervir e dizer, olha, eu acho que não tá sendo legal isso que tu tá fazendo. Por isso que eu fixei esse comentário. Você tem o filho que merece, você tem a vida que merece, você tem o filho que merece, você tem o emprego que merece. Então, eu custei para me dar conta disso, porque durante muito tempo eu reclamava e me fazia vítima da minha situação profissional, da minha situação financeira, e agora eu identifico que eu tenho uma situação financeira que eu mereço. Porque assim como eu desenvolvi toda a minha parte pessoal, todo o meu autoconhecimento, toda a minha dedicação na educação dos meus filhos, eu tô agora estudando para ser uma pessoa próspera financeiramente. Eu tô estudando para desenvolver essa parte empreendedora na minha vida. Então, assim, por muito tempo eu não tinha essa organização mental para a questão financeira na minha vida. E agora eu tenho consciência de que eu preciso estudar isso, eu preciso
conhecer, eu preciso estudar, aprender e colocar em prática. Então é ter sabedoria, né? Não adianta estudar, ter uma obesidade cerebral e não colocar em prática. Então é difícil, assim como a educação dos filhos. Por exemplo, se você agora está me olhando, você tem uma situação financeira super boa, confortável, mas você tem problemas no relacionamento com seu filho, ou algum filho tem problemas de conduta, de personalidade, enfim, e por outro lado você tem uma situação financeira super sólida, super resolvida, ainda dá tempo de estudar, ainda dá tempo de corrigir, de arrumar a rota desse caminho aí. Eu acho que nunca é tarde, eu acho que sempre a gente tem tempo de recomeçar, de analisar o que a gente está tendo na nossa vida, o que a gente conquistou até agora. Eu acho que a gente sempre tem chance de nos dar uma segunda chance. Eu acho que a gente sempre tem chance de nos dar uma segunda chance e dar para aquele filho também uma segunda chance. E se perdoar, e se acolher, e respeitar tudo que a gente viveu até agora. Se eu não consegui dar uma educação legal para o meu filho até agora, eu me atrapalhei, eu tive interferências externas, eu tive amizades que não foram legais, eu tive situações complicadas que fizeram com que a educação do meu filho não fosse prioridade. Então, se isso aconteceu na minha vida, eu ainda tenho chance de retomar isso, né? Senão, as pessoas que faliram nas empresas nunca iriam conseguir retomar e colocar outras empresas, né? A gente sempre escuta, é muito comum a gente escutar de milionários aí que já faliram algumas vezes e que voltaram mais fortes. Então, é claro que eu tô comparando a empresa com o filho, né? Mas o que eu quero dizer é assim que a gente sempre tem uma chance de parar e olhar como é que tá a situação e ter autorresponsabilidade com aquilo. Eu tenho a vida que eu mereço, eu tenho o filho que eu mereço, eu tenho o trabalho que eu mereço, eu tenho a conta bancária que eu mereço, eu não tô feliz com o que eu tenho, com o que eu construí até agora, então eu vou analisar o que é necessário fazer para eu mudar esse quadro. Então, isso é importante, a gente ter essa consciência. Então, escutar reclamações de pessoas que falam que não aguentam mais ficar com os filhos na quarentena, não aguentam mais ficar com os filhos dentro de casa, porque as crianças querem comer o dia inteiro, porque as crianças querem ficar no celular o tempo inteiro, as crianças querem só fazer coisas erradas o tempo inteiro. Então, é essa educação que você deu para ele. É essa educação. Então, assim, se um filho quer comer o dia inteiro, não tem limite, você não consegue conversar com o filho, não consegue dar limite para o filho. Chegou a hora de você parar e de nós todos aqui dentro de casa, a gente precisa então ter limite. Então, se eu não estou conseguindo colocar ordem, eu também tenho que analisar e ver aonde que eu tenho que colocar a ordem, né? Essa é a minha ideia de ter conversado essas coisas aqui, né? O pessoal que chegou depois, o Pedro, e aqui chegou Oftalins, não entendi o teu nome aqui, mas eu já dei um oizinho. Essa é a minha mensagem para você, de que você tem o filho que merece, mas se você acha que o seu filho tem coisas para melhorar, você tem chance de melhorar isso. E se você tem consciência de que você precisa melhorar aqui dentro primeiro, para depois passar o que foi melhorado, passar para esse filho, aí você achou o tesouro, né? Um tesouro encantado, porque esse é o grande segredo. Quando a gente identifica o que a gente tem que mudar, a gente tá meio caminho já na frente. A gente identifica o que tem que mudar e trabalha para isso, estuda, pesquisa, e tem hoje em dia muitos conteúdos gratuitos, tem hoje em dia muita gente boa dando conteúdo e vídeos, enfim, e pra gente aprender, pra gente estudar.
como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, como ser um bom ser humano, né? Como que se eu não tô me sentindo bem, se eu não tô legal, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, assim, eu tô à disposição. E se você que tá me assistindo agora, ao vivo ou depois no replay, se tudo isso que eu falei ajudou, fez alguma diferença, deixa lá no comentário. Eu vou colocar uma foto no meu feed, no meu Instagram e no meu Face. E se depois você tiver um tempinho, chega lá e dá um comentário. Foi um prazer. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo.